Boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você está vendo, sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão, meus irmãos? Sejam bem-vindos ao nosso barquinho. Espero que tenham passado uma boa semana. Boa noite, Sandra. Boa noite, Iago. Boa noite, Anivaldo. Sejam todos bem-vindos. Valdair, boa noite, irmã Cláudia. Bem-vinda, irmã Carol. Todo mundo bem? Ângela, querida, boa noite, Vera, Franciele, Heloísa. Que coisa boa. Oi, Helena, tudo bem, irmã? Sejam todos bem-vindos. Vanir, Alex, beijo no coração. Tânia, boa noite. Érica, minha irmãzinha. A Gabi, tudo bem, irmã? Mariana, Maria Cristina. Meus queridos, como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Espero que tenham passado. Dona Marisa, um beijo para a senhora. Boa noite, Elô. Beijo, minha amiga. Cris, Carolzinha. Que coisa boa, gente. Família aqui juntas novamente para mais um barquinho, né? É uma alegria poder contar com a sua presença mais uma vez. É uma alegria. Boa noite, Lana. Que saudade. Ju, boa noite, Maria. Tudo bem, irmã? Beth, Sabrina. Ei, que coisa legal. A gente espera tanto, né? Conta os dias para esse encontro. Vocês soubessem o quanto eu estou feliz, né? Antes ainda de entrar na nossa live, eu estava agradecendo tanto a Deus, mas tanto pela oportunidade de poder, sabe, semear esse nosso mundo que tem tanta coisa difícil, mas também tem tanta coisa boa, né? Eu tenho visto tantas pessoas propensas, né, a trabalhar no bem. É só acender uma fagulha que o potencial é imenso, né? Então eu fico muito feliz que nós possamos acender, né, os potenciais aí nas pessoas que estiverem perto de nós, que nós sejamos também os trabalhadores da última hora, os semeadores da última hora, né? Para quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Ricardinho, meu amigo, um beijo para você. Mari, Letícia, Cíntia, Ju, Fabiana. Boa noite, Cris, pessoal do Rio. Santa Catarina, um beijo. Um beijo pro pessoal do Nordeste. Oi, Débora. Beijo, querida. Boa noite, Vera, Carlinhos, que alegria. Boa noite para todos, meus irmãos. Obrigado pela presença, viu? Em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, eu agradeço muito, viu? E é isso aí. Bora começar a nossa navegação? Eu que sou grato, viu, Lila? Eu que sou grato, irmã, pela presença de vocês. Vocês não imaginam o quanto vocês me fazem querer ser melhor. Contar uma novidade boa. Hoje faz 10 dias que eu não como carne vermelha. E eu tô me sentindo muito feliz. Muito. Tô contando isso para te forçar a nada, não. É porque a gente costuma compartilhar aqui, já que a gente tá em família, né? O que faz bem pra gente. Então, fiquei feliz. A live da semana passada mexeu comigo, viu? E estou muito feliz aí por essa mudança, né? Acho que devagarzinho a gente vai ajustando uma pecinha ou outra, sempre de mãos dadas a gente vai crescendo, né? E essa que é a proposta da nossa família aqui todas as quintas, a família que aumenta, né? Você que está chegando aqui hoje, não pensa que é uma família fechada. Você não chegou aqui por acaso, viu? Você chegou aqui para se encontrar. Se você estava se sentindo sozinho, agora você não está mais sozinho, viu? Hoje engraçado, eu estava andando pela minha casa, eu falei assim, gente, mas que vontade que eu tenho de dar um abraço em cada um daqui, né? A hora que eu vou vendo os nominhos, Neia, um beijo pro seu Najib, né? A Jaqueline, a vontade de encontrar a Adriano, pessoal de Santos. Um dia a gente vai ter essa oportunidade de se encontrar pessoalmente, de dar um abraço apertado, né? Se Deus quiser. Tanta gente querida,
É muito bom, muito bom. Mas é isso aí, né, gente? Vamos lá? Vamos começar a nossa navegação? Hoje eu preparei uma música especial para vocês. Foi muita coincidência, porque o Pablo, né, meu querido irmãozinho Pablo, que é cantor também, ele postou os stories dele, né, o pai da Florinha. Siga ele, que ele é uma pessoa maravilhosa. E aí ele colocou lá nos stories justamente essa canção que eu separei. Falei, ei, Pablinho, nós estamos conectados aí. Fico feliz, né? Então eu separei essa canção para vocês hoje, para a gente começar a live de hoje. E é isso aí, pessoal. Separa a aguinha aí de vocês, tá? Coloca aí do ladinho, que agora é a hora que a gente pede para a espiritualidade fazer uma visita na casa de cada um de vocês, levando o remedinho espiritual. Aí, né? Eu tenho certeza que ele irá. Se prepare, porque essa noite Jesus vai visitar o seu lar, a sua casa. Eu tenho certeza disso. Basta você abrir a porta e querer que esse encontro aconteça. Viu? Então vamos lá, gente. Eu vou desativar os comentários para a gente se concentrar a partir de agora. Obrigado, Jesus, pelo privilégio desse encontro. Fecha teus olhos, meu irmão, minha irmã. Sinta o vento da transformação, da navegação nos interiores do nosso ser, batendo em nosso rosto, como um convite para a transformação, como um convite para deixar nascer um novo eu, um eu mais feliz, um eu que sim, não vai deixar de ter dores, de ter problemas, mas um eu que nunca vai se desesperar diante deles, porque sabe que não está mais sozinho. Tem a companhia um do outro e tem a companhia de Jesus, o nosso alívio. O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é que sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo.
Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais, nunca mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é que sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, dos teus dias. Jesus, obrigado, Senhor, por essa energia maravilhosa. Eita, que coisa boa a gente começar essa live com essa energia, dizendo o quanto Ele é um alívio para nós, né? A boia de salvação nos dias de mar turbulento, aquele que nos ensina a aproveitar a pacificidade de águas calmas, para a gente se fortalecer, para enfrentar as tempestades. É o alívio, né? Linda essa canção. Chama Alívio, de Gessé Aguiar. Mas é isso aí, meus irmãos. Bora navegar? Que hoje a gente está muito feliz, muito feliz. Então hoje a gente vai voltar com os nossos livrinhos, né? Pessoal, quero falar para vocês, né, que quando a gente sentir no coração, eu vou trazer um tema assim específico, né? Igual a gente trouxe sobre a alma dos animais, né? Quando tiver um tempinho também, porque essas lives, né, demandam bastante tempo, as aulas da faculdade voltarem, então agora se aperta um pouquinho, mas devagarzinho a gente vai se ajeitando, né? Sejam todos bem-vindos, obrigado pela sua companhia, viu? Saiba que se você está vindo aqui hoje pela primeira vez, dizer que você receba o nosso abraço, o nosso carinho, que você é muito importante para mim, mas principalmente para esse cara aqui, viu? Se permita estar conosco nesses momentos. Eu sei que tem coisas às vezes muito mais interessante do ponto de vista da diversão do que assistir uma live de 40 minutos falando sobre Jesus, né? Mas eu acho que em termos de crescimento, nem sempre o mais divertido é o que nos faz crescer. Então, permita esse encontro, né? Eu peço a Jesus, com toda humildade, sei que não sou merecedor, mas eu peço para que Ele me faça instrumento das palavras dEle, não por mim, mas para você. Você que entrou aqui buscando uma resposta, você que entrou aqui para apacentar uma dor, que eu possa ser um intercâmbio o mais puro possível entre Jesus e o seu coração, viu? E é confiando nisso que a gente abre hoje o nosso livrinho, né? Do nosso querido De Luca, Minutos com Chico Xavier. Senhor Jesus, amigo, irmão, segura o leme uma vez mais para nós, por nós, e orienta a nossa navegação de hoje com uma lição desse livrinho, que nada mais é do que um livro que repete o que o Senhor já disse há tanto tempo, como tantos outros livros, né?
Então, Senhor, que a gente possa abrir na lição que hoje a gente precisa. Olha só, gente. Hoje caiu uma lição importante. Olha aqui, ó. Missão dos pais. Essa a gente nunca leu. Missão dos pais. Quem aí é papai? Quem aí é mamãe? Alguns já se tornaram pais e mães dos próprios pais, né? Quando estão mais velhinhos. Refletir um pouco sobre essa questão da missão dos pais, né? Então vamos lá, gente. O capítulo começa assim: missão dos pais. Os pais da terra não são criadores, e sim os zeladores das almas, que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Olha só. Os pais da terra não são criadores, e sim os zeladores das almas. Olha só, tem diferença entre criar e zelar? Você é o criador do seu filho ou você é o zelador do teu filho que Deus lhe confiou? Então, a gente começa com essa reflexão sobre a diferença que existe entre criar e zelar. E o De Luca começa assim: a mensagem, vinda das mais altas esferas espirituais, traz um enfoque diferente à relação entre pais e filhos. Os pais geralmente se acham criadores e donos da prole, quando na verdade os filhos são, antes de tudo, filhos de Deus, o único Criador de todos nós. Sob o ponto de vista da genética espiritual, os filhos são nossos irmãos e Deus, o Pai Criador de todos nós. Então aqui a gente para, porque essa lição já começa nos trazendo, né, uma reflexão muito profunda, né, sobre essa ideia de que nós não somos criadores dos nossos filhos, nós não somos donos dos nossos filhos, nós somos apenas zeladores deles. Porque no fundo, o nosso filho, o nosso pai, o nosso tio, são todos irmãos. Irmãos, como diz aqui, sob o ponto de vista da genética espiritual. Eduardo, mas por que isso é relevante? Porque quando a gente começa a enxergar as pessoas que nos cercam, principalmente nas relações familiares, como irmãos, é uma coisa libertadora. Por quê? Porque a gente para de ter expectativas demasiadas grandes pelo simples fato de alguém ocupar uma posição na nossa família. Então, tem um assunto muito em pauta ultimamente, né, dentro da psicologia, que chama-se pais narcisistas, né? E eu tenho visto muita coisa sobre isso, tem chegado muita coisa para mim nesse sentido, né, de pessoas que de repente falam: olha, Eduardo, eu não sei nem o que eu falo sobre isso, se é pecado eu falar sobre isso, mas eu odeio minha mãe. A forma como ela age comigo, a forma como ela me trata, o meu pai me podou a vida toda. Os sonhos que eram meus, eles justificavam que foram eles que conquistaram. São pessoas que me trataram mal. São pessoas que só pensaram nelas. Então, sei lá, se eu tiver que ir para um inferno, algum lugar para pensar assim, que Deus me perdoe. Mas a verdade é essa. E a gente tem que fazer uma desconstrução dessa ideia. Primeiro, ninguém vai para inferno ou para qualquer outro lugar simplesmente por não ter afinidade com o pai e com a mãe. Não, Eduardo, mas a gente não tem que amar pai e mãe? Tem que amar. Mas a gente tem que se lembrar que o amor, antes de ser genuíno, ele nasce respeito. Nasce respeito. Devemos sempre respeitar os nossos pais. Sempre respeitar os nossos filhos. Mas isso não significa que eu tenha que me obrigar a sentir que a minha mãe é perfeita, que o meu pai é perfeito, igual aquele da propaganda de margarina.
Porque se eu crio uma expectativa demasiado grande e de repente não corresponde a isso, eu me machuco, eu me frustro. Eu me sinto a única pessoa no mundo que não tem uma família perfeita, porque eu vejo o Instagram dos meus amigos e de repente está todo mundo sorrindo, e o pai está feliz, a mãe está assim. Mas a gente sabe que a verdade é que muitas famílias são constituídas por inimigos, por algozes. E Deus, na sua infinita sabedoria, aproveita os laços afetivos do sangue, né, para corrigir muitas vezes pendências de outras vidas, né? Então, quando a gente desconstrói essa ideia de que o filho é meu, de que o pai é meu, a gente fica mais leve. Quando as coisas complicarem na sua casa, e você fala assim, não é possível que esse menino saiu de mim. Não é possível que meu pai e minha mãe é assim. Pensa nele igual Jesus pensa em mim e em você. Porque ele olha para nós tão pequeninos e ele não tem ódio. Ele não tem raiva. Porque ele compreende que somos seres em transformação. E se de repente a sua mãe ou o seu pai é um desses narcisistas que não souberam valorizar o filho que você é, ou que às vezes não foi o melhor pai, que te jogou para baixo, que te disse palavras que te machucaram, entenda que não é maldade, é ignorância. Não é maldade, é ausência de amor. E cada um fere onde foi ferido. Talvez isso venha de longe. E nossa obrigação como pais é ser um pouquinho melhor para os nossos filhos do que os nossos pais foram para nós. E os nossos filhos serem melhores do que nós fomos para eles, para os filhos deles. E assim sucessivamente. A gente não pode exigir a perfeição, nem dos nossos pais, nem dos nossos filhos e nem de nós mesmos. Somos seres encaminhados, que trazemos as nossas dificuldades e as nossas dores, independente da posição que a vida nos coloque. Ora como pai, ora como filho, ora como marido. São posições que nos colocamos propositadamente para que a gente cresça dentro daquela relação. Então, desconstrói dentro de você essa ideia de que obrigatoriamente seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha tem que ser perfeito. Não. É um ser em construção, assim como eu sou. Certo? Isso é libertador. Mas vamos para frente. Isso não diminui a importância dos genitores. Ao contrário, revela que Deus lhes confiou uma tarefa toda especial, que é a de zelar pela vida do outro. Somente delegamos um trabalho especial a outro quando temos total confiança nessa pessoa. E se Deus confia seus filhos amados aos nossos cuidados, é porque Ele sabe que poderemos nos desincumbir da tarefa com êxito e vivenciarmos uma experiência amorosa sem precedentes. Então, olha, se Deus te confiou a tarefa de ser um genitor, uma genitora, a missão linda, mas a gente não pode romantizar sempre de ser paterno, de ser materno. Mas se Ele te confiou essa lição, é porque Ele te considera um ser especial. Porque na nossa vida, talvez o laço de maior profundidade que exista é entre pai e filho, é entre mãe e filho. Né? Então não é à toa que Ele coloca como nossos filhos os espíritos que Ele coloca. Não é à toa. Tem um propósito maior. Mas a gente é óbvio que não pode romantizar isso. Quando a gente tem um filho difícil, quando a gente tem um filho com alguma necessidade especial, a gente não pode chegar para uma mãe que de repente tem um filho com Down, ou que de repente tem um filho com autismo severo, e falar assim, não, mas Deus te colocou essa pessoa, essa criança, porque você é muito especial. Talvez até seja no profundo, mas a gente não pode chegar e colocar isso para essa pessoa, porque às vezes se ela reclama, e se ela tem dor, e se ela tem dificuldade de cuidar daquela criança, ela vai se sentir muito culpada.
Ah, mas eu reclamo, eu tenho dificuldade, eu às vezes choro por causa do meu filho ser assim, Deus vai me castigar. Não. O aprendizado é mútuo, é conjunto. Deus te confiou, não é porque você é uma mãe perfeita. Não é porque Ele sabia que você nunca ia se cansar de ter que lidar com as crises do teu filho. Não, Ele sabia que você ia se cansar. Mas Ele sabia que em algum grau esse processo de mútuo convívio ia beneficiar os dois espíritos. Então não tenta ser a mãe perfeita, o pai perfeito. Tenta ser a sua melhor versão. A sua melhor versão. Estude para isso, se capacite para isso, especialmente espiritualmente. Se você está aqui hoje nessa live ouvindo falar sobre Jesus e você é pai ou você é mãe, saiba que esse é o maior gesto de amor que você pode ter por um filho. É o maior. Por quê? Porque você está se capacitando espiritualmente para orientar um espírito na caminhada dele. E a gente pode até ensinar pela palavra, mas o exemplo, como diz o ditado já batido, ele arrasta. Ele arrasta. Certo? Se não arrastasse, a gente não estaria aqui 2000 anos depois falando de um cara chamado Jesus, né? Que mudou o tempo, literalmente. Mas vamos para frente. Lembremos disso da próxima vez em que estivermos preocupados com os problemas daqueles a quem Deus nos deu a missão de zelar. Os pais biológicos nunca estarão sozinhos no exercício da missão educadora da prole. Você que se sente sozinho. Eles precisam se sentir parceiros de Deus, porque qualquer problema ou dificuldade com nossos filhos interessa primeiramente ao pai que os criou. Então entenda que na educação do seu filho, você não está sozinho. Não está sozinho. E quando você corrige o seu filho, quando você precisa colocar de castigo, ou quando você sofre por uma decepção que ele vivenciou, e você não pode mostrar isso talvez para o seu filho, por uma situação que precisa ser mantida ali, você não está sozinho. Você tem o apoio de Deus. Você tem o apoio da espiritualidade amiga. Nunca a gente está sozinho. Ainda mais na missão de ser pai. Ainda mais na missão de ser mãe. Né? É difícil educar? É difícil. É muito difícil. Né? Eu não sou pai ainda. Mas já passaram por nós muitas e muitas crianças dentro do projeto. E cada uma delas é diferente da outra. Só que todas elas têm algo em comum. Sabe o que é? Elas não resistem ao poder do amor. Eduardo, mas por amor eu pus meu filho de castigo. Mas por amor eu deixei ele sem celular. Mas por amor eu impedi ele de jogar videogame. E ele sabe o que ele me falou? Que ele me odeia. Pois é. Mas o ódio é um sentimento muito complexo para uma criança e talvez até para um adolescente analisar, dependendo do adolescente. Porque o ódio, às vezes, é um amor adoecido. E às vezes a gente querer que uma criança ou que um adolescente de 8, 10, 12 anos diga que ama a gente para todos os amigos ou para a gente mesmo, é exigir demais. É exigir demais. Então, calma, dê tempo ao tempo. Deus trabalha com o tempo e não com a violência. Seja o exemplo vivo para os teus filhos de conduta reta, porque talvez você não vai nem estar aqui quando isso acontecer, mas um dia vai acontecer, dele olhar para trás, lembrar do teu comportamento e dizer, poxa, meu pai, minha mãe foi um grande homem. Não porque ele nunca errou, mas porque dentro da limitação dele, ele fez o melhor por mim. E nesse dia, ainda que você esteja no plano espiritual,
seu espírito vai receber como um presente essa fala. E você vai olhar para ele e falar assim: valeu a pena, eu cumpri o meu dever. Então, não tenha medo de ser firme e amoroso ao mesmo tempo. Ser doce, mas ser exigente ao mesmo tempo. Respeitando, obviamente, as limitações dos nossos filhos, mas ao mesmo tempo guiando, norteando aquele espírito para o crescimento. A gente tem que tomar cuidado. Eu li uma frase tão bonita esses dias, eu não sei se eu vou conseguir repetir ela igual tá, mas ela falava assim, que a gente tem que sempre educar os nossos filhos e podar como se a gente estivesse cuidando de uma plantinha. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não podar os botões, porque às vezes a gente impede os nossos filhos de florescer. Então sabe aquela coisa assim que tem que ser perfeito, tem que ser reto, tem que ser daquele jeito, aquela coisa assim em cima. Às vezes você tem um espírito com potencial artístico, com potencial de desenvolvimento, uma energia, e você tolhe tanto, quer moldar tanto naquele padrão, que você poda os botões. E ele não floresce. Ele não floresce. Então a gente tem que ter esse feeling, a gente tem que conhecer os nossos filhos. Filhos normalmente muito agitados, que põem fogo no parquinho, são crianças com uma demanda energética muito grande. Ainda hoje eu lembrava disso, né? Que a gente estava brincando. Eu fui uma criança muito arteira, muito arteira. Mas assim, eu não era arteiro de responder mãe e tal. Eu fazia as coisas escondidas. Então, se deixasse uma caixa de fósforo perto de mim, a casa ia pegar fogo. Mas por quê? Era necessidade de extravasar a energia. Né? Eu fui uma criança que viveu a infância assim, muito tempo dentro de casa, fechado em casa. Nas férias ia para a roça, ficava de pé descalço. Mas identifica qual é o perfil do teu filho. Se ele é uma criança muito agitada, uma criança que tem muita energia, direcione ele para lugares onde ele vai gastar essa energia com coisas boas. Uma dança, um esporte, né? Algo proveitoso. Então, a gente tem que ter essa leitura dos nossos filhos. Isso que nos faz bons pais. Né? Esse tempo de ler e de entender o espírito daquele que veio como nosso filho. Assim como Deus faz com a gente. Entende? A gente já tem um modelo pedagógico. Nós temos que cuidar dos nossos filhos como Deus cuida da gente. Ele é firme. Deus não passa a mão. Ele permite que a gente colha os frutos dos nossos erros. E um pai justo também faz isso. Mas ele nunca nega uma nova chance. Nunca nega. E assim a gente tem que ser, né? O guia espiritual ainda nos diz que os pais são os zeladores das almas dos filhos. Isso quer dizer que a espiritualidade ressalta a importância de os genitores não se preocuparem apenas com a saúde física, mas também e principalmente com a saúde moral das crianças, alimentando-lhes a alma com amor, afeto e disciplina. Olha, gente, que preciosidade. Como é que você capacita seu filho? Como é que você capacita seu neto? Eduardo, matriculei ele na melhor escola da cidade. Ah, é? Mas eu estou preocupado porque ele já tem 5 anos e ele ainda não sabe ler. E o priminho dele já sabe ler. O priminho dele tem 4 anos, já sabe ler. O meu tem 5, não sabe ler. Você tem certeza que você está acolhendo esse espírito? Talvez exigindo que ele floresça antes do tempo? Ah, mas o meu filho não sabe fazer conta. Mas o meu filho tem dificuldade. Eu acho que o meu filho é meio lerdinho. Eu falo para ele: filho, você é meio lerdinho, né? Quantos pais fizeram isso conosco? E a gente acreditou. Isso foi uma crença limitante que afetou o resto da nossa vida. Não façam isso. Primeiro, porque cada criança tem seu tempo de florescer. E saber ler, saber escrever, não é parâmetro de crescimento moral, que é o que a gente veio fazer nessa vida. Óbvio que a gente tem um desenvolvimento cognitivo dentro de um período ali, mais ou menos estipulado. Mas não tem uma data certa
Respeita o espírito que está ali. Porque às vezes a gente exige tanto dele de uma forma tão cruel, como o mundo exige da gente, que de repente a criança se bloqueia. Ela começa a ter depressão, começa a ter ansiedade. Então a gente tem que respeitar esse espírito. Tem que entender o tempo dele, né? A hora que a gente se distrai, meus irmãos, olha como é que as coisas é engraçada, né? A gente quer que o nosso filho seja moldado dentro de uma caixinha, e aí com tanta idade ele tem que saber ler, tem que saber escrever, aí tem que fazer a conta, ele tem que ser bom em matemática, em português, e com tal idade ele vai prestar o vestibular, se tudo der certo ele vai passar, vai aparecer no outdoor, se tudo der certo ele vai sair da faculdade, vai ganhar um emprego, e vai ganhar muito bem, e vai virar o topo. Tudo bem. Mas se a gente for analisar hoje as pessoas mais bem-sucedidas nas carreiras, os grandes CEOs, né, das companhias, todos eles quase têm déficit não, eles têm pensamento acelerado, síndrome do pensamento acelerado, eles têm transtorno de ansiedade. Por quê? Por quê? Porque eles são muito bons para o sistema. Mas a pergunta que e o sistema é bom para eles? E ficar até tarde no expediente depois do horário, e não tirar férias, e não ter um tempo para ver os filhos crescer, e não ter um tempo para ir com seu pai pescar, é bom para eles? Engraçado. E a gente muitas vezes molda os nossos filhos para que sejam adultos assim. Aí vai vir crise, vai vir vazio. Quanta gente que a gente atende. Eu tenho tudo, Eduardo. Tenho uma casa, tenho um carro, tenho tudo, mas eu sou infeliz. Por que será? Qual foi tua construção? Ah, não, mas desde pequenininho fui dedicado, fui aplicado, sempre fui o melhor aluno da classe, ganhava mais dinheiro. Estou falando que ganhar dinheiro não é bom. É bom a gente ter uma vida confortável, a gente ter o pão de cada dia, uma casa, um carrinho. É bom. Mas isso não pode ser a prioridade da nossa vida. E cuidado com a forma como a gente molda a massinha dos nossos filhos. Porque às vezes, sem perceber, a gente está moldando uma pessoa que vai ser perfeita para o sistema, mas vai chegar lá na meia-idade e ele vai ter uma crise. Porque ele não construiu nada. Então, se preocupe com a construção moral, espiritual do teu filho. Apresenta esse cara aqui para ele. Isso não é fanatismo religioso. Você não precisa nem ter uma religião. Você não precisa nem acreditar em Deus. Mas se inspira na história desse homem. Porque aqui está a resposta para todas as dores da vida. Quer ver só? Por exemplo, se alguém vai lá e você está num emprego. E aí você não gosta daquele emprego e alguém te passa uma função, um trabalho. E aí você fala assim, nossa, mas eu odeio esse lugar. Mas eu odeio esse emprego. Mas eu odeio essa situação, essas pessoas. Não vou fazer não. Aí a gente lembra de Jesus. Se alguém te pede para caminhar 1000 passos, caminha 2. Ah, mas eu vou caminhar 2 para quê? Para que eu vou fazer o serviço? A pessoa não me valoriza aqui? Porque sempre tem alguém te observando. E pode ser a oportunidade de você sair de lá. Às vezes um cliente que vai lá, vê você trabalhando e fala, nossa, mas que cara dedicado. Quero ele na minha empresa. Entende? Os ciclos da vida têm seu tempo certo para acabar. À medida que a gente aprende com eles, né? E sempre que a gente amar, nunca estaremos em prejuízo. Nunca. Ensina isso para o seu filho. Ensina, filho, o melhor argumento que existe nessa vida chama-se amor. Porque não tem resposta. Se alguém te ofender, se alguém te machucar, se alguém te... ama. Como ama, pai? Vou lá e dou um abraço? Não, silencia, respeita. Entende? Entende? Eu acho que a gente ainda vai conseguir entender a diferença entre um legado material e um legado de amor, né? Fico imaginando a dor de tantos espíritos, meus irmãos, que constroem um legado material imenso, que trabalha imensamente, que deixa uma riqueza, que aí de repente ele desencarna
e de lá ver os filhos brigando por tudo que ficou. Aí ele chega e fala assim, poxa vida, aquela fazenda que eu lutei tanto para ter, aquele carro que eu lutei tanto para ter, tanto para deixar, briguei tanto por aquilo, e agora estão lá se degladiando. Devia ter ficado mais tempo com os meus filhos, devia ter passado tempo tentando fomentar neles o amor, o respeito, uma herança de que a família é algo que sobrepõe a qualquer valor material. Aí vai ter que reencarnar de novo, né? Vim filho, vim pai, com dificuldade, igual está aqui na lição de hoje, para poder reaver essas arestas que não ficaram aparadas, né? Mas vamos lá, zelar pela alma dos filhos é muito mais do que simplesmente lhes proporcionar boa escola, comida balanceada, prática de esporte, diversão. É oferecer a eles um pedaço de nossa própria alma. Olha que lindo! E isso somente se faz por meio de exercícios de amor, renúncia e dedicação. Quer investir no seu filho? Investe em amor, em renúncia, em dedicação, em tempo doado. Eu não entendo que sociedade que a gente vive, que romantiza o trabalhar. Você tem que trabalhar de segunda a sábado, você tem que suar, né? Porque fulano de tal é uma pessoa muito boa, porque trabalha, sai de casa às 5 horas, chega em casa às 7 horas. Tudo bem, trabalhar é importante, né? Trabalhar é importante, mas permitir desfrutar de momentos felizes com as nossas famílias. Qual é o mal de você separar um dia da semana e falar assim, neste dia, nessa sexta, nessa quarta, eu não vou trabalhar? Claro que eu sei que não são todos que podem isso, mas se você pudesse organizar para isso, não vou, porque esse dia vai ser o dia de ficar com os meus filhos. Esse dia vai ser o dia de ficar com a minha esposa. Relacionamentos terminam não é por causa da chegada dos filhos. Não é. É porque um parou de investir o tempo no outro. Preferiu gastar com coisas secundárias. Eu lembro de uma história de um casal que está junto já há muitos anos. Que todas as sextas-feiras eles separam para os dois e eles vão se encontrar numa lanchonete ou num restaurante ou vão sair como eles faziam desde o primeiro encontro. É o tempo deles. A sexta-feira à noite é deles. Olha que beleza. Em que momento a gente perdeu isso? Ah não, Eduardo, porque agora o foco são meus filhos. Meu irmão, minha irmã, não pode pensar dessa forma. Sabe por quê? Porque você e seu esposo são um parâmetro de relacionamento saudável ou não para o seu filho. E um dia ele também vai se relacionar. Ele vai repetir o padrão de falar assim, não, depois que eu tiver filho, o foco são os meus filhos. Não. Talvez você demande mais tempo para os seus filhos, mas você nunca pode esquecer do seu companheiro, da sua companheira. É preciso sempre reservar um tempinho para se relacionar, porque somos parâmetros de bom relacionamento para os nossos filhos também. Entende? Ah, Eduardo, mas eu terminei um relacionamento. Eu divorciei, uma situação traumática, dura. Eu vou separar um de bom relacionamento? Explica para o seu filho o porquê dessa decisão. Explica para ele que foi por causa disso, disso e disso, e que um bom relacionamento é aquele que traz isso, isso, isso. Mas nunca transforme o seu ex-companheiro num monstro. Nunca faça isso, por mais que ele seja. Por mais que ele até te agrida fisicamente. Nunca faça isso com a criança. A criança tem o direito de descobrir por ela mesma quem era o pai, quem era a mãe. A gente não tem o direito de roubar o sonho de uma criança, de que o pai era uma pessoa boa, de que a mãe era uma pessoa boa. Porque eu me recordo de uma história, né? Eu gosto muito dessa história, que fala assim que tinha uma empregada, uma mulher muito pobrezinha, que veio do Vale do Jequitinhonha, trabalhar em Belo Horizonte.
E ela chegou aqui numa casa de uma família abastada, e essa história é real. E essa família tinha, sei lá, um pai com filhos, e os filhos, um dos filhos se engraçou com ela, né? Uma moça pura, uma moça lá da região pobre, e foi lá e engravidou, né? Teve uma relação e engravidou. Imagina, uma família rica, um dos filhos engravida a empregada. O que a família fez? Mandou o filho lá para fora, para os Estados Unidos, para o exterior, e a coitada voltou para o lugar de origem, né? Sem dinheiro e ainda barriguda, né? Como diz por aí, ainda com um filho no ventre. E aí, quando nasceu esse menino, ela tinha tudo para dizer o seguinte: seu pai fez isso, isso e isso comigo. Eu criei você sozinho, eu fui seu pai, sua mãe, e hoje você tem que me dar muito valor, nunca queira ter aquela pessoa perto. E olha o parâmetro de homem que esse menino vai crescer. Homem não presta. Eu não vou permitir nenhum homem se aproximar na minha vida, porque a minha mãe me ensinou que homem não vale nada. Entendeu? Mas não, sabe o que essa mãe fez? Ela falou o seguinte: mãe, quem era meu pai? Ah, filho, seu pai foi um homem muito bom. Seu pai foi um homem muito justo. Seu pai ajudava as pessoas. Seu pai, ele trabalhava com a lei. Ele era uma pessoa muito honesta que procurava ajudar aqueles que precisavam. Seu pai era um grande homem. E é óbvio que esse menino nunca ia conhecer o pai. Mas acontece que esse menino cresceu. E inspirado pelo exemplo do pai, ele se torna um juiz. E quem é esse menino? Todo mundo aqui conhece. Haroldo Dutra Dias, né? Palestrante espírita, uma pessoa maravilhosa, né? Que a gente deve muito, nós espíritas, e não só nós espíritas, todas as pessoas aí que buscam auxiliar na transformação desse novo mundo. Graças a essa mãe, que não fez uma alienação parental, né? E com o tempo, obviamente, que ele descobriu quem era o pai dele. Então a gente não precisa de criar esses monstros, esses fantasmas na cabecinha das nossas crianças. Com o tempo, no momento certo, ela vai saber. Ela vai saber. E ela vai te admirar ainda mais porque você não roubou dela o direito de ter, pelo menos nos sonhos dela, um pai que fosse bom, que fosse justo. No momento certo, ela vai descobrir que cada um dá o que tem para oferecer. Entende? E não vai ter criado um filho revoltado por não ter tido um pai de propaganda de margarina. Mas vamos lá, para encerrar. Não poderemos ter filhos para que sejam criados por empregados, professores ou avós. Os pais não são animais reprodutores. Por isso não podem esquecer que assumiram perante Deus uma das tarefas mais importantes de suas vidas, que é a de levar um ser da completa dependência à mais completa liberdade. Olha, a gente cria os nossos filhos para o mundo. Você pegou aquele bichinho tão bonitinho, né? Cuidou, trocou fralda, né? Alimentou, instruiu. Mas um dia ele vai voar, que nem um passarinho. E a gente vai ter que treinar o desapego. O desapego, né? As mãezinhas que devolveram os filhos para o plano espiritual, que desencarnaram, também cumpriram seu papel materno com relação àquele espírito. Porque não é o tempo que se ama, é a intensidade que se ama. Então, se você é uma mamãe que devolveu algum filho para o plano espiritual, sinta-se cumpridora do teu dever. Não carregue a culpa do e se. Ah, mas e se eu tivesse feito isso? Ah, mas e se eu tivesse levado naquele médico? Ah, mas e... Não. Nenhuma criança morre antes do tempo. Nenhuma criança morre antes do tempo. Nenhuma criança retorna antes do tempo ao plano maior. Então, considere-se cumpridora do teu dever de ter amado aquele serzinho. E, como eu sempre digo, se houve um amor genuíno, ele vai se repetir. Ele vai se repetir. Um dia devolveremos nossos filhos biológicos ao verdadeiro Pai. Que esse dia seja um dia de paz em nossas consciências. Pois é. Que seja sempre um dia de paz. Que a gente possa devolver os nossos filhos melhor do que nos foram entregues. Às vezes o nosso filho não vai ser o Emmanuel.
Não vai ser a reencarnação da Madre Teresa, nem do Chico Xavier. Às vezes é uma criança que dá trabalho, às vezes é uma criança que briga na escola, que ofende. Às vezes vai ser um adulto que não é o melhor exemplo de todos, como o filho da vizinha, ou o filho da prima, da irmã. Mas é o seu filho. É o seu filho. E ele te foi dado nessa encarnação para que você ajudasse ele a transformar na melhor versão que aquele espírito pode transformar. E essa missão é tua, é sublime. Eduardo, mas eu fiz de tudo pelo meu filho. Eu amei, eu cuidei, eu acolhi. E ele não escolheu o melhor caminho. Hoje ele está perdido nas drogas, ou ele está no vício, ou não quer saber de nada com nada. Jesus vai me condenar, Deus vai me condenar por causa disso? Lembra de uma coisa. Deus nos olha de dentro para fora. Se liberta dessa culpa. Porque nem Jesus interferia no nosso livre-arbítrio. Nem para nos curar. Porque ele chegava para a gente e falava assim, você quer ser curado? Ele não chegava curando. Ele perguntava para o aleijado, ele perguntava para o cego, você quer ser curado? Você quer voltar a andar? Você quer voltar a enxergar? Quero. Ah, então, pronto. Porque é para nos ensinar que nem ele tem o poder de interferir no nosso livre-arbítrio. Porque essa é a maior dádiva que Deus nos deu. O mérito de poder fazer as nossas escolhas, ou o demérito, né? Porque elas são pedagógicas. Entende? Então, se teu filho hoje nessa encarnação não escolheu um bom caminho, calma. Deus trabalha com o tempo, não com a violência. E nós devemos ser iguais. Você orienta, se preocupa, ora, mas calma. Lembra que nenhuma ovelha há de se perder. E ela não é tua ovelha. Porque nesse rebanho que se chama terra, que se chama universo, todos somos ovelhas de um só pastor, chamado Deus. Viu? E os pais cuidam sempre dos filhos, ainda que seu papai e sua mamãe já tenham partido. Eu me lembro, né, de uma historinha engraçada que eu li esses dias, né? Que o Chico, quando era criança, Chico Xavier, uma certa vez a mãezinha dele já tinha desencarnado, né? E a mãe dele era um espírito muito luminoso, né? E aí, certa uma vez, ele estava chorando, estava triste, porque uma pessoa tinha mandado ele para o inferno. Ele falou assim, vá para o inferno. E ele se assustou com aquilo, estava triste, estava chorando, né? E aquilo estava perturbando ele dia após dia, uma criança. E aí a mãezinha dele apareceu para ele. E ele falou, Chico, por que você está tão triste? Ele falou assim, mãe, porque fulano de tal mandou eu ir para o inferno. O que eu faço? Ela falou assim, não vai. Não vai. Então, olha, mãe, esteja nesse ou no outro plano. Seja perfeita ou imperfeita, dentro da sua perspectiva de amar. Está sempre zelando por nós, né? Essa é a misericórdia divina. Laços eternos, que jamais se rompem, né? Bom, irmãos, acho que é isso, né? O tempo passou depressa, hoje a gente falou sobre paternidade. Vou ler só uma mensaginha daqui, para a gente encerrar a nossa live. Para o seu coração, tá? Olha, não raro, a sensação de culpa tem nos afastado da felicidade e criado muito sofrimento em nossa vida. Você tem culpa? Talvez em relação à paternidade, à maternidade? Talvez em relação aos pais? Os erros que cometemos, quando não vistos com as lentes do amor, da humildade e do perdão, podem nos dar a sensação de que somos criaturas horrendas e abomináveis, dignas apenas de castigos e dores. Vamos nos enxergar como Deus nos vê. Olha só, tudo a ver com a lição de hoje. Como Deus nos vê, como crianças. Ele sabe que nós não somos os nossos erros.
Posso ter me equivocado muitas vezes, cometido os maiores deslizes do mundo, mas Deus continua me vendo como um diamante de grande valor, ainda que momentaneamente encoberto pela lama dos meus erros. Que lindo! Que lindo! É a perspectiva do crescimento. Você não é o seu erro. Você não é traidor. Você não é assassino. Você não é alguém que roubou a alegria de alguém, ou que alguém que fez um mal para alguém, ou alguém que errou com alguém. Você não é. Você cometeu um ato, mas aquilo não te define, porque você também é um ser caminhando. E a gente que está predisposto a caminhar, vez por outra, a gente corre o risco de tropeçar e cair. Mas só tropeça e cai quem caminha. Se você fica no sofá, você pode ter certeza que você nunca vai cair um tombo, mas você também não vai crescer. Então não se culpe se vez ou outra a gente tropica e cai. E é assim mesmo, faz parte do percurso. Mas limpa a poeira, olha para cima e fala: preciso voltar a caminhar. Preciso me permitir voltar a caminhar. E é isso, meus irmãos, é isso. Deus não nos mede pelas vezes que nós erramos. Ele nos mede pelas vezes que nós levantamos, predispostos a corrigir os nossos erros. Então, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como diz a música. Caminho é longo, o horizonte do progresso é infinito. Então não perde tempo, não. A gente só sai do fundo do poço por uma direção, que é para cima. É para cima. Viu? E é isso aí, meus queridos. Que alegria. Obrigado pela companhia tua. Obrigado pela dedicação tua. Espero que seu coração esteja em paz. Viu? E a gente separou uma canção para que você nunca esqueça que você está sempre sendo cuidado, que você está sempre sendo sondado, como um pai que sonda o filho, como um pai que protege um filho. Então, não se sinta sozinho, nem abandonado, nem nada do tipo. Não se culpe por não ter sido o melhor pai do mundo. Você foi o melhor que podia. E sempre é tempo de oferecer a nossa melhor versão. Não se culpe por não ter sido o melhor filho que você gostaria de ter sido. Mas olhe para os teus erros e tente consertá-los no teu consciente, aplicando essa reforma do comportamento com as pessoas que hoje te cercam. Entende a diferença entre arrependimento e culpa? O arrependimento ele é sempre proativo. Não esqueça do bom ladrão que arrependeu no momento derradeiro da sua vida. E ele recebeu dos lábios do próprio Jesus a sentença de que amanhã estará junto ao seio de meu Pai. Então, meus irmãos, se até um homem desse, que só praticou erros na sua vida, teve esse perdão, quem somos nós para não nos perdoar? Entende? Então se permita se levantar e se crescer, viu? Jesus conta contigo. É isso aí, meus queridos. Eu quero encerrar com uma canção e eu quero oferecer essa canção para duas pessoas. Primeiro, para Bianca, uma irmãzinha que está atravessando suas dores, mas eu tenho certeza que Jesus providenciou essa live para ela e que ela vai ter coragem de levantar e de continuar seguindo. E para a vovó Dedéia, que é a vovozinha dela, que já está desencarnada, mas que como uma mãe, né, que a avó também é mãe, tem certeza que está olhando por ela, está cuidando dela. E todos vocês, meus irmãos, sintonizem agora com Jesus,
sintonizem agora com esse plano maior, sintoniza com Maria e saiba que a gente nunca está sozinho, que Ele está nos sondando, viu? Então, fecha teus olhos, sente essa canção. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheci meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos, ou se sabe, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Ah, meu Senhor, eu sei que Tu me sondas. Oh, meu Senhor, eu sei que Tu me sondas. Deus, Tu me cercaste em volta, Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Oh, meu Senhor, eu sei que Tu me amas. Oh, meu Senhor, eu sei que Tu me amas. Meu Senhor, eu sei que Tu me amas. Um beijo no seu coração. Obrigado pelo privilégio da Tua presença. Obrigado pela sua companhia, por cada palavra de amor. Obrigado, Renata, Mirella, pessoal de Brasília, Inácio Daniel, Mayra, queridos irmãos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite.